Olá, este é mais um episódio do programa O Assunto É. Hoje vamos falar sobre a invisibilidade das mulheres no direito e na sociedade. Eu me chamo Ana Paula Nóbrega, estou vestindo a camisa azul, sou uma mulher branca e tenho cabelos castanhos abaixo dos ombros. E hoje estamos aqui com Letícia. Eu sou Letícia Leite, sou uma mulher branca do cabelo ruivo, estou vestindo uma blusa cor de telha e uso óculos. Estamos aqui também no nosso episódio com Adriana Carla e Sara Andrade. Olá, eu sou Sara Andrade, sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos, uso óculos, estou vestindo uma blusa laranja, tenho um casaco marrom, tenho 1,56 m de altura, sou servidora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Olá, eu sou Adriana Carla, sou uma mulher de 1,68 m, sou cabelos aloirados e estou vestindo uma roupa branca e uso óculos. Então, acho que vou soar meio redundante agora, mas vamos começar do começo, né? O assunto desse mês são mulheres e a gente tem falado sobre vários assuntos relacionados, né, ao tema do mês de março, mas uma coisa que a gente ainda não tinha tocado é o quão invisibilizadas as mulheres foram e ainda são ao longo da nossa história. Eu acho que o nosso foco principal, apesar de ser aqui o judiciário, é importante a gente falar também sobre a história como um todo, né? Porque tiveram várias mulheres na história que às vezes nem chegaram a fazer o que elas tinham o potencial de fazer pelo patriarcado, mas muitas conseguiram furar, né, essas barreiras e ainda assim foram invisibilizadas. Sara, fala um pouquinho sobre essa introdução aqui com a gente, sobre essas mulheres na história. Muito bem. É uma questão interessante pensar na mulher e a sua posição na sociedade também nessa perspectiva histórica, né? Porque a gente vai perceber que foi uma construção cultural, histórica e social o lugar simbólico que a mulher ocupou ao longo da existência da humanidade ou a partir de quando se começaram os registros, né, das histórias das civilizações. Então, fazendo um pequeno retrospecto, se a gente for para a antiguidade, né, antiguidade clássica, por exemplo, na Grécia, tendo como um espaço de muita visibilidade histórica Atenas, por causa da sua democracia, a gente vê que a mulher, naquele momento histórico, ela não era considerada cidadã. Ou seja, a mulher ela era confinada ao espaço doméstico, ao cuidado familiar, à procriação e não tinha direito a ter voz nas assembleias do povo ateniense. E partindo ainda, né, tratando ainda desse momento da antiguidade clássica, a gente entra, por exemplo, na história de Roma, né, que foi um grande império que definiu as regras de sociabilidade de boa parte da Europa, e em Roma a mulher também estava nessa condição de subalternizada, porque existia a figura do pater familias, e esse pater familias era a figura masculina, e a mulher ela estava sempre sob a tutela da figura masculina, ou do pai ou do marido. Então, esse momento histórico, ele realça que a mulher não teve acesso às esferas públicas de participação, como a política, como o ensino formal, né, e como o trabalho remunerado, e isso se acirra ainda mais no período da Idade Média, quando a gente passa por um processo de grande perseguição às pessoas que eram divergentes de uma determinada concepção de mundo, que era uma concepção teológica de mundo, e as mulheres elas estavam associadas a duas figuras muito extremas. Ou ela se associava à Virgem Maria, a mãe de Jesus, na figura de uma santidade, ou ela era associada ao pecado. Ou seja, e aí vieram, né, uma série de registros históricos que falam da perseguição às mulheres que eram bruxas, e havia uma série também de
de percepções sobre o corpo feminino, que o corpo feminino tinha sido tocado pelo demônio e que esse toque deixava marcas, como são os nossos sinais na pele. E essas marcas eram uma prova desse pacto demoníaco que as mulheres tinham com o pecado, com o mal, e que por isso precisava ser combatido. Indo para a modernidade, a gente vê que há uma negação desse período anterior, que seria a Idade Média, isso em todos os âmbitos, notadamente na ciência, né? Mas mesmo assim a mulher continua reclusa a um espaço de invisibilidade. Só foi melhorar para as mulheres o acesso ao espaço público, aos meios de compartilhamento social, no final do século XIX, início do século XX, né? No Brasil, por exemplo, as mulheres tiveram acesso ao ensino formal em 1827. Eu acho que a gente pode até, por falar em ensino formal, destacar a Nísia Floresta, né? Que foi uma mulher daqui muito engajada na luta pela educação feminina, né? E aí a gente tem esse lapso temporal imenso, né, de quase 2000 anos, a partir de quando a história começou a ser registrada, e a mulher, ela enfrentou, né, por todo esse momento histórico, esse processo de invisibilização. E aí, claro, há pessoas que demarcaram um protagonismo nesses espaços, salientando-se em relação ao momento histórico em que viviam, e que foram pessoas que preconizaram a luta feminista por acesso aos direitos, né? Inclusive os direitos da vida pública e da seara política. E da cidadania, né? E da cidadania. Só complementando o que Sara falou, né? Um aspecto, na ciência nós temos grandes descobertas, né? Tanto na química como no raio-x, foram feitos por mulheres e que usavam codinomes masculinos, né? E outra, a própria descoberta na NASA, né? São de matemáticas e estatística que eram mulheres. E um outro registro também muito interessante são as Mães de Maio, né? Foi uma revolução mundial que começou, acho que Argentina, né? Sim. Né? E que trouxe aí também grandes momentos para que as mulheres pudessem, inclusive, se emancipar pela questão do voto, o uso do sutiã, o uso do preservativo, do anticoncepcional. Tudo isso são grandes, e aí cai bem com aquilo que Sara falou. No início do século, né? Do século XX é que a gente veio, né, nessa batalha do final do século XIX para início do século XXI, com essas grandes descobertas, inclusive na Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde as mulheres exerceram um papel fundamental no cuidado e nas descobertas da ciência. Tem muitas mulheres também na literatura, né, que usaram codinomes masculinos por muito tempo para poder... eu acho que um exemplo contemporâneo que eu acho até engraçado da autora do Harry Potter, que ela usa só as iniciais do nome porque ela achava que os meninos não iam querer ler uma história de fantasia escrita por uma mulher. E estamos considerando a modernidade, né? Agora, né? Foi na década de 90. 90, exatamente. E falando aqui no Rio Grande do Norte, quais são essas mulheres que foram destaque aqui no nosso estado, que foram pioneiras, né? Eu acho que a própria Nísia Floresta, né, que Letícia falou, ela já traz isso, né, como educadora, como escritora, como uma feminista mesmo de bandeira, né, e a participação dela também na emancipação feminina e na educação. Eu acho que se a gente for olhar uma representação, né, Sara, na educação e no voto feminino, Nísia Floresta acaba trazendo esse legado, né, para o Rio Grande do Norte. E ela era uma mulher à frente do tempo, né, nas roupas, nos acessórios, na forma de se portar e de se colocar, né, diante desse patriarcado, né, que nós tínhamos desde sempre. Exato. Nísia, ela teve um papel importante também como ser autora dos primeiros registros, né, dos primeiros artigos
livros, escritos sobre a questão do gênero, sobre a questão da mulher na sociedade. Então, ela aparece não só no cenário local, mas no cenário nacional como uma dessas precursoras do movimento feminista. E é importante a gente fazer uma associação entre as conquistas dos direitos femininos com o movimento feminista, porque esse movimento, ele começou no final do século XVIII, com lutas de mulheres operárias que começaram a ingressar no mercado de trabalho e tinham condições de trabalho extremamente exaustivas, né, exploradoras. Elas começaram a pleitear espaço e direitos nesse ambiente. Depois veio o movimento das sufragistas, que tentaram colocar em pauta a questão do voto feminino, e só a partir disso a gente começa a ver também o acesso das mulheres ao ensino formal, ao ensino superior, o que leva a mulher, portanto, a ter acesso, por exemplo, ao ambiente jurídico e judicial apenas em 1939. A gente vê que essa começou assim, se a gente for fazer pontos, foi a educação que levou, né, essa educação formal levou à participação política, que levou à participação em todas essas outras áreas, né? A gente só conquistou tudo isso pela participação das mulheres na política. E nisso o Rio Grande do Norte é pioneiro, né? Como a gente estava falando. E é interessante a gente olhar pelo viés da educação, porque aí a gente também tem nas entrelinhas que eram mulheres que tinham talvez pais que permitiam isso. Sim. Né? Se a Sim, gente olhar verdade. para filmes e as próprias novelas, né? Recentemente está passando uma novela de época onde assim as mulheres pediam permissão quando não eram os pais, era o marido, ou para trabalhar ou para, né, participar de algum evento. Então, aquelas que tinham o acesso à educação, elas tinham um protagonismo e elas se libertavam, seja porque tinham autorização, seja porque se rebelavam também. Tem isso, né? E um destaque interessante, que até anterior a Nísia Floresta, é Clara Camarão, Sim. que era indígena, né, potiguar, e ela trouxe também aí a participação dela na guerra e na ocupação holandesa, né, lá em 1630, mas que trouxe aí uma inteligência da estratégia militar, né, e que também trouxe esse legado para as gerações seguintes. E falando no nome dessas mulheres, Nísia Floresta, Clara Camarão, por que o nome dessas figuras femininas, como outras também, são esquecidos na sociedade? Vocês consideram quais os desafios que elas enfrentaram naquela época? Vamos lá? Bem, existe um sistema social que o feminismo considera que é um sistema de opressão, que se chama patriarcado, né, e que se manifesta através do machismo. Então, uma das formas, um dos motivos de invisibilizar a figura feminina é manter esse poder patriarcal, é manter esse controle dos corpos pelo masculino, né, sobre o feminino, que define, por exemplo, a questão das regras sobre a sexualidade das mulheres, sobre os aspectos reprodutivos das mulheres, sobre a sua função como a cuidadora da família. Então, tudo isso tornou a mulher esse personagem que foi invisibilizado na história. E outro ponto importante, né, que hoje as críticas do feminismo trazem para a história contada da humanidade é que essa história foi contada por homens. E, portanto, eles falavam sobre si, né, não falavam sobre as mulheres. Com a nova história, que é uma tendência da historiografia francesa, já do século XX, começou-se a discutir, por exemplo, a história das vidas privadas. Sim. A história do cotidiano das famílias, a história de como as pessoas viviam e se comportavam. E isso trouxe para a história um novo olhar, que é o olhar sobre um espaço no qual a mulher sempre esteve confinada. E para a gente ter ideia da atualidade dessa preocupação aqui do
do tribunal, né, sobre esse tema, é que o tema da redação do Enem em 2023 Sim. foi invisibilidade do trabalho, do cuidado da mulher, né? Então, são coisas que estão sendo pautadas. Há um motivo de ser para essa invisibilidade, que a gente já nominou como sendo a manutenção de uma relação de poder, né, dos homens sobre as mulheres, e que as mulheres estão tentando romper a partir de uma ideia de equidade, de paridade e de direitos iguais. E aí isso se reflete, né, trazendo essa questão do Enem para as próximas gerações, né, essa percepção ou de autopercepção de como os jovens vão se portar daqui para frente nesse processo de paridade e igualdade. E isso traz também para dentro das organizações, e nós somos um poder, né? E o poder judiciário, ele é muito forte, e ele vem arraigado desse patriarcado, né? E por isso que foi tão difícil. Até pouco tempo atrás, nós não tínhamos desembargadoras mulheres em alguns tribunais, né? E isso é um reflexo ao longo da humanidade, né? Que recai no século XXI, numa era onde a gente está aí cada vez mais avançando em pé de igualdade no mercado de trabalho, na vida social e nas questões até domésticas também, né? E esse patriarcado, principalmente no poder judiciário, ele se assolou porque ele vem em parceria, né, com a política, com a cultura local, né? Eu acredito que algumas regiões do Brasil, né, aí é um pensamento muito empírico, mas as regiões do Brasil, inclusive o Nordeste, ele vem, né, dessa trajetória muito coronelista, né, se é assim que podemos dizer. Mas uma coisa interessante e curiosa, e os escritos também trazem, é que o próprio bando de Lampião, né, que tinha como pré-requisito, premissa, só homens, a partir do momento que Maria Bonita entrou, né, no bando, ela, de alguma forma, ela mudou, né, o status quo, e ela passou a ser vamos dizer, a design do grupo. Não sei se vocês sabem disso. Eu li um livro muito bom sobre ela determinava algumas regras, então ele permitia que ela tivesse também um protagonismo. Então, veja que apesar da rigidez, né, ainda assim, as mulheres foram capazes de adentrar em diversos espaços, né, inimagináveis, né, até, por exemplo, o final do século passado e início desse. E, né, aí fica também século XIX. A importância desses homens, poucos, mas esses que, sim, ao longo dos séculos, sim, foram aliados a essa luta, né? Sim. Os pais que deixaram as filhas, sim, estudarem, porque se ele dissesse não e trancasse dentro do quarto, era não, e estava trancado dentro do quarto. Maria Bonita é um ótimo exemplo, né? Que também era uma mulher que sofria violência de gênero, ela não, sim, deixava de sofrer, mas que assumiu esse papel dela. Aqui no judiciário as coisas começaram a mudar em 1939, assim, no cenário nacional, né? Com a Auri Moura Costa, que foi a primeira juíza lá no Ceará. Sim. Para o judiciário, por que foi importante, assim, essa primeira mulher, essa figura? Existe uma mulher agora, ela é juíza, né? Qual a importância disso? Vou começar falando de qual é a importância da diversidade nos espaços, né? Um espaço diverso, né, com perspectivas de mundo variadas, ele tende a ter uma compreensão um pouco mais ampla da sociedade. Eu acho que a presença da mulher no judiciário trouxe um olhar que escapa ao discurso único, né? Existe uma escritora nigeriana, Chimamanda Adichie, que fala do perigo do discurso único, né? O discurso único de pessoas brancas, o discurso único de pessoas do sexo masculino, de pessoas de uma determinada classe social, tudo isso gera um risco. Ou seja, o enredo de como as coisas vão se construir fica circulando em torno de uma perspectiva muito restrita e até unilateral.
Então, a presença da mulher na esfera judicial, jurídica, ela traz esse traço de diversidade, de pensamento, de olhar, de posturas, que certamente enriquece o processo decisório judicial. Tanto é que existe hoje, através de uma política do CNJ, o protocolo pelo julgamento com perspectiva de gênero, que é uma medida do judiciário para que as pessoas comecem a considerar que existem diferenças de gênero na sociedade e passem a atuar considerando essa diferença no seu processo decisório, na análise das provas e em todo o âmbito do processo judicial. É interessante isso que Sarinha está falando, nesse nosso livro Elas, né, no Judiciário. Que está disponível no site, em PDF também, é importante. Está disponível, tá, gente, no site. Foi um trabalho excelente. De levantamento historiográfico mesmo que nós fizemos. E o que Sarinha falou, né, reflete-se, por exemplo, numa pesquisa que nós fizemos, que na década de 90 nós tínhamos praticamente 8 mulheres para quase 40 homens, né? Então era uma proporção de 30% de servidores de ou mais servidores, né? De servidores, de mulheres, no geral, Sim. independente de magistrado ou servidora. Então a gente já vê uma evolução disso que ela está falando e pelas próprias políticas públicas, né? Políticas institucionais. Nós temos muitas diretrizes do CNJ, né? Que trabalha, né? Se a gente for fazer um enquadramento no Poder Judiciário. E o reflexo em 2022 é que a gente começou uma paridade de meio a meio. Então, em 2022, então, se a gente olhar 3 décadas, né, 90, 2000, 2010 e até 2020, nós evoluímos muito, né, de ter um quadro funcional equitativo e paritário com 50 meio a meio de servidoras, vamos dizer, magistradas mulheres. E isso é um reflexo da própria sociedade também, né? Adriana, falando inclusive do livro Elas no Judiciário, você foi uma das colaboradoras, né, que Sim. participou aí do processo da produção do livro. Como foi participar dessa produção? Qual a importância desse livro aí para a sociedade, para o direito? Fala um pouquinho para a gente. Primeiro que ele fez parte, né, foi uma obra que fez parte dos nossos 130 anos de Poder Judiciário. E assim, trazer esse resgate feminino e tudo que eu e Sarinha tá falando tem, né, tem um construto dele dentro do livro, trouxe, por exemplo, a visibilidade daquilo que estava invisível. Primeiro ponto, né? Poder também destacar que o Poder Judiciário também não é feito só de magistrados, é de servidoras, né, de pessoas que já passaram e que até já faleceram, mas que tiveram aqui sua importância no dia a dia, no operacional, né, nos processos, seja judiciais ou administrativos. E também, com o livro, a gente conseguiu fazer também esse resgate, porque a história, ela, segundo o nosso amigo Alisson, né, a história não se conta apenas da instituição, mas ela é do contexto, ela é da cultura local, ela é do Rio Grande do Norte, ela é do Brasil, ela é do mundo, né? Então, trazer essas vivências, porque o livro trouxe vivências, então, resgate histórico do que cada um viveu aqui e que muitas vezes, se ele não for recuperado de alguma forma, né, a memória, ela deixa de existir. Então, tem uma importância, tem esse protagonismo, existe já o volume 2, né, do livro, mas ele foi assim, eu acho que foi o start para a gente também. A partir dele, nós temos uma exposição itinerante de protagonismo feminino, que hoje está no memorial. Então, é uma parte dessa história contada e registrada. Eu acho que isso é importante, né? Ainda falando sobre esses nomes, né, já que a gente está aqui para trazer à luz a esses nomes, depois da primeira juíza, né, Auri Moura, veio aqui no RN a Vandeci Albanês Ferreira Veras, ou Vandeci Veras, né, como ela Sim. é mais conhecida, mais citada, que foi professora, vereadora, advogada, promotora e a primeira magistrada, inclusive a primeira magistrada a presidir um tribunal do júri, uma primeira mulher, né, a presidir o tribunal do júri aqui na RN. Ela lutou muito, né, ela trabalhou muito
em prol da infância e juventude, e existe na OAB-RN uma medalha com o nome dela, que é um tipo de reconhecimento, né? Que é o reconhecimento para as mulheres de hoje, levando em conta todo esse trabalho, porque a gente porque elas foram, né? Elas foram, elas pavimentaram um caminho para a gente continuar pavimentando para o futuro. E falando dessa perspectiva para o futuro, a gente tem boas perspectivas, né? 50-50 agora de equidade, o que demonstra... Isso é positivo, né? Qual é a perspectiva agora para o futuro? Bem, eu vou fazer esse prospecto ainda adicionando uma crítica. Que crítica é essa? Que embora a gente tenha 50% de participação no judiciário, a gente está acima da média nacional, que é em torno de 39%, mas essa participação diminui à medida em que o acesso aos cargos de maior destaque, de maior poder, ele vai ficando restrito a essas mulheres. Então, existe uma necessidade de avançarmos, né, de reconhecermos as conquistas, que eu acho que vale a pena a gente reconhecer o esforço do CNJ, do Judiciário, das pessoas que compõem esse nosso espaço para avançar nessa perspectiva, mas adicionar uma advertência, né, um cuidado para que o acesso a esses cargos de maior visibilidade, né, que são os cargos de poder, por exemplo, nós temos uma história de 130 anos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e apenas 8 desembargadoras. A média de tempo que uma magistrada leva para, na data que ingressa na magistratura, acessar o cargo de desembargadora é de 20 a 30 ou até 40 anos. Então, são dados que a gente precisa problematizar e atentar para uma informação do Relatório Global de Desigualdade de Gênero, feito pelo Fórum Econômico Mundial em 2023, que a equidade, né, de gênero será alcançada apenas em 2154, ou seja, 129 anos para a gente conseguir a equidade de gênero. O dobro da idade da instituição. Falando, né, do estágio histórico que a gente está hoje. Então, há que se fazer esse reconhecimento, e eu acho importante falar a palavra reconhecimento, porque a gente só reconhece o que a gente vê. E quando a gente critica a invisibilidade feminina e a gente expõe essas pessoas, né, esse trabalho, essa contribuição, a gente tende, portanto, a reconhecer e a validar esse trabalho como um trabalho importante também dentro do judiciário. Os desafios são continuar empreendendo políticas, como vem sendo desde dos anos 2000, pelo CNJ, políticas de paridade, de equidade, de acesso. De assédio. Discutir o assédio, discutir as barreiras visíveis e invisíveis que essas mulheres enfrentam, né? E conseguir chegar, enfim, à paridade e à equidade que a gente espera. Eu acho que, sob o ponto de vista dessa perspectiva, além disso, além dessas políticas, eu acho que é realmente o reconhecimento institucional, né? Sara falou bem, nós estamos num momento que existe sim os direcionamentos, mas a tomada de decisão ainda é muito arraigada, né? E pelo que ela falou, como eu já falei antes, nós temos um quadro de desembargadoras, por exemplo, que alguns estados agora aqui estão começando a ter desembargadoras mulheres. E nós temos ainda uma representação muito pequena, né? Se olharmos para a nossa representação de TJ, nós ainda temos 3 para 11, eu acho, 3 para 12, né? 3 para 12. Com a possibilidade de ampliar para mais uma. Então, e isso se reflete não só no pleno, mas se reflete também, né, na alta administração e também nos menores cargos, ou às vezes até mesmo no próprio concurso também, a gente viu que não tem tanta essa igualdade. Se a gente olhar algumas áreas como tecnologia, que ampliou-se bastante, direito, ainda são áreas bem predominantes da
né, Que masculinas. as pessoas, inclusive no ano passado, se quem está assistindo quiser voltar um pouco, a gente falou sobre as mulheres na tecnologia. Sim, Com a STEMs, né, que a gente chama, né? STEM. A gente falou com Ana Paula, Sim. não essa Ana Paula, a lá da CETIC, Sim. que coordena uma equipe muito grande e ela sempre destaca como ela fica feliz quando entra uma mulher nova, Sim. que ela ama todo mundo, claro, é uma equipe ótima, Aham. mas que mulheres na tecnologia ainda é muito pouco, e no direito a gente vê muita mulher já, Sim. mas ainda é historicamente uma área Sim. masculina, Muito, e a gente muito. vê isso refletindo nesses dados que vocês trouxeram. E assim, eu acho que também é importante a gente ver que isso vale para todos os segmentos da sociedade, né? O Poder Judiciário, por si só, por ele ser um órgão muito rígido, muito, né, normativo, né? Então, eu acho que essa dificuldade de tomada de decisão mesmo é uma questão reflexo cultural, e ainda acho que tem muito a ver também com a área, que a área jurídica acaba que, né, se olharmos para a história, como estamos conversando, os pais mandavam os filhos estudar na capital, mas eram os filhos e não as filhas, né? Então, o legado para a área jurídica é de mais homens do que mulheres, e isso reflete notadamente dentro da instituição. Hoje a gente vê, por exemplo, as desembargadoras que estão aqui, são 3, elas entraram por volta ali da década de 80 na Sim. magistratura, então eu acredito que hoje em dia a gente vê muita juíza, né? A gente tem Sim. muito mais do que na época, quando elas entraram. Então acredito que agora para promoção seja mais... A gente, daqui para frente, eu não acredito que a gente vá regredir. Eu espero que a gente não regrida, né? Eu espero que agora a gente veja mais dentro dessa igualdade, a gente veja Sim. mais o mérito do que o gênero. Perfeito. E também, assim, não é desmerecendo o mérito, né? Nem de um lado, nem de Sim. outro, né? Mas é importante também, que não tem a ver com a instituição, mas tem a ver com o comportamento feminino, né? Quando a gente fala da sororidade, a gente está falando de vamos dizer, um conceito, né, Sara? Mais um movimento, né? Que é de dentro para fora, né? Hoje nós vemos isso muito refletido, positivo e negativamente, dentro das redes sociais, que hoje é um reflexo, né, da sociedade como um todo. E o quanto isso é importante na instituição. A gente priorizar, preservar também essas parcerias internas, né? E não é um movimento feminista, mas é um movimento de sororidade, de apoio. Uma coisa de destaque que eu estava falando, que é curioso, mas que eu vivi, eu entrei no Poder Judiciário na década de 90, né? E eu entrei ainda na fase em que as mulheres não usavam calça no Poder Judiciário. Mas era, né, uma escolha? Mas era uma obrigação. Né? E se você fosse nas grandes cortes como STF e STJ, as mulheres precisavam entrar de saia, abaixo do joelho. Então veja que a gente está falando da década de 90, 3 décadas atrás. Foi quando eu nasci, na década de 90. Então foi quando eu entrei no poder público, né? Então veja que também isso é um reflexo do que a Sara falou, da objetificação, né, da mulher e do poder, né, masculino e né, da sociedade em relação ao que você veste, como você se porta, né? E nós já tivemos também aqui registros internos de portaria onde as mulheres não podiam ser cumprimentadas, não podia ser, né, e que ainda precisava usar saia. Esse decreto, vamos dizer, interno, ele caiu em alguns dias, mas ele existiu, né? Imagine. Nos últimos anos. Mas isso é o próprio comportamento, né, que se reflete dessa sociedade, que se reflete dentro da instituição. E a necessidade de manter o status quo, né? Manter Sim. o que já existe. Às Sim. vezes, o ser humano em si, é difícil a gente fazer esse movimento, às vezes, de uma mudança pequena na nossa vida, avalie de uma sociedade inteira, né? Sim, As pessoas se sentem intimidadas, muitas vezes, por uma coisa que é positiva, né? Que é a equidade.
E quando a gente fala de forma semântica, o protagonismo, né, Sarinha, ele por si só, ele traz visibilidade, ele traz um conceito de apresentar-se, né, de forma livre. Então, não é um movimento feminista, mas é um movimento, né, de empoderamento mesmo da meritocracia, da inteligência, da intelectualidade da mulher nesse cenário. E falando do futuro, né, das gerações futuras, como a gente pode melhorar, contribuir para que, incentivar, né, para que mais mulheres ocupem cargos de liderança, principalmente aqui no judiciário, na área do direito, mas enfim também em outras áreas da sociedade. Como a gente pode incentivar para que essas gerações futuras de mulheres ocupem mais esses cargos? Eu vou começar, Sara. Vou dizer que eu acho que um ponto positivo disso é educação. Por experiência própria, eu acho que minha libertação no sentido doméstico e familiar, né, podemos falar assim, ela foi pela educação, né? Foi a partir dos meus estudos que eu conquistei meus concursos públicos e pude escolher. Foi a partir dos meus estudos que eu tive condições de educar os meus filhos e eduquei bem para que eles pudessem trilhar o próprio caminho. E hoje, particularmente, eu vejo isso refletido na minha filha, né? Que é uma mulher adulta, que buscou pela educação, que tem um profissional, é uma engenheira, que é muito difícil também, né? Se posicionar no mercado e lidera uma equipe grande, e a maioria masculina, porque a área é masculinizada, mas que traz já consigo esse protagonismo, esse empreendedorismo, né? Então, eu acho que a gente precisa educar melhor, posicionar as mulheres para elas buscarem seus direitos e não se permitirem, né? Abrindo um parênteses, se a gente olhar hoje, talvez sempre existiu o feminicídio, né? Por quê? Mas hoje ele é divulgado, né? Hoje ele entra nas estatísticas, mas talvez ele tenha crescido também. Por quê? Porque as mulheres se empoderaram mais, elas se libertaram e elas são punidas ainda, né? Por um ato cruel que extingue a própria vida delas, né? Eu vou nessa linha que a Adriana falou e faço aqui um registro da mesma escritora nigeriana, Chimamanda Adichie, né? Que ela tem um livro que se chama Sejamos Todos Feministas. E o que é que ela trata nesse livro? Ela trata que a gente precisa conduzir a formação, isso no aspecto formal e informal da educação das pessoas, para que elas compreendam as relações de gênero a partir de uma nova perspectiva. Então, começa-se, de fato, nesse trabalho da educação, dentro de casa, nas escolas, passando por políticas de acesso, por políticas de incentivo e reconhecimento dessas mulheres, né? São mulheres que começaram a ter acesso às formas de expressão do seu pensamento, da sua competência, há muito pouco tempo. E por isso existem as políticas afirmativas que estimulam de maneira mais rápida esse acesso, né? Para que as mulheres possam ter referências femininas, ter as suas heroínas também, como a gente sabe que existem muitos heróis. Então, ter pessoas que estão nessas posições respeitadas, desejadas, ambicionadas, que a pessoa se sinta representada ali, né? Então, a ausência da mulher nos espaços acaba deixando de fora essa representação e acaba também tirando das pessoas a ambição de estar ali, né? Então, quando você vê uma mulher numa posição de destaque, liderando uma equipe, atuando no tribunal, sendo desembargadora, você consegue ver e enxergar que aquele caminho é possível. E se sentir representada, ter a quem seguir como exemplo, é um dos fatores positivos. Além, claro, das políticas afirmativas que são necessárias até que essa equidade seja conquistada. E aí a gente vê que se a gente tiver uma história linear, ou seja, sempre progressiva, as mulheres vão conseguir a equidade apenas daqui a 129 anos.
Então, é necessário, sim, estimular a presença das mulheres nos espaços de visibilidade. Eu acho que é a terceira vez seguida que eu falo isso, né? O terceiro episódio que a gente grava, mas que conversa rica que a gente teve. 40 minutos são muito pouco para... Sem dúvida. Eu acho que Passa todo o rápido, assunto que a gente tem a falar. Mas muito obrigada por aceitarem esse convite, Adriana, Sara. E eu espero que a gente possa voltar a se reunir para discutir cada vez mais o nosso avanço. E cada vez com mais pontos positivos para se discutir, né? Foi maravilhoso o bate-papo, como a Letícia disse, é uma conversa rica e como eu também disse em outro podcast, necessária. É muito importante a gente debater esses assuntos e que a gente venha trazendo aí mais pontos positivos nas próximas conversas, nos próximos episódios nos próximos anos. Nos próximos anos. Muito obrigada por terem aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Foi maravilhoso. A gente se sente muito honrada com o convite, né? E parabeniza também vocês e a iniciativa do Tribunal de fazer essa sequência de discussões e reflexões sobre o assunto. Parabéns. Eu também fico agradecida, minha gratidão, e deixar aqui também uma mensagem, né? Não se permitam calar, não se permitam abafar-se, né? Diante das adversidades. E a jornada de trabalho da mulher é sempre muito intensa, dentro e fora do trabalho, né? Então, precisamos sempre ser unidas e discutir essas pautas que são muito importantes. Muito obrigada também.